Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Saudações, caros e caras ouvintes. Estamos iniciando mais um podcast do Nemeton, trazendo um tema essencial para o entendimento do druidismo. E para falar sobre esse tema, temos a honra de conversar hoje com Rowena Aranhotz, um dos nomes mais respeitados, tanto dentro quanto fora da comunidade druídica brasileira, pois além de ser pioneira na disseminação da nossa espiritualidade, Rowena é autora, terapeuta e oraculista. Seja bem-vinda, Rowena. Com um currículo desse tamanho, não haveria uma temática mais apropriada do que conversar sobre a religião e a espiritualidade celta. Seja bem-vinda, Rowena. Obrigada, meus queridos. Foutia. Todos bem-vindos, aqueles que estão aqui nos ouvindo. Agradeço, em primeiro lugar, ao Ramo de Carvalho, à Ordem, por proporcionar essa oportunidade de compartilharmos conhecimentos, né? E todos vocês que estão aqui nessa organização do podcast. A gente agradece aí a sua presença, é realmente uma honra tê-la aqui com a gente. E antes da gente entrar no tema, Rowena, a gente queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, né, a sua história, como você veio parar e trilhar, né, os caminhos da espiritualidade céltica. Então, antes da gente dar início propriamente dito, eu gostaria de abrir com uma oração, para que a gente também possa ter toda essa inspiração, né, divina, que os deuses e deusas possam estar aqui, né, atuando através das nossas palavras. Então, nesse momento, peço o centramento de todos. Entre os sábios, antigos e nobres, entre os deuses e não deuses, fluindo de norte a sul, de leste a oeste, reivindicamos agora este espaço sagrado, abençoados por céu, terra e mar. No bosque onde os reinos se encontram, que a chama e o poço possam nos abençoar nesse momento. Que haja paz entre os mundos. Auen. Então, vamos lá, vamos começar essa trajetória. Bom, a trajetória começa, como todos nós, né, quando a gente não está bem, né? Quando começam os perrengues na vida, peraí, tem alguma coisa errada, precisamos buscar alternativas. E nessa jornada, né, de busca incansável para entender, às vezes, certos acontecimentos, né, nessa vida, eu acabei, aos poucos, né, me conectando com essa espiritualidade céltica, que foi, de uma forma muito inusitada, né, um chamado, eu poderia dizer assim. Desde cedo, eu sempre fui muito conectada à natureza, isso é fato, sempre conectada às árvores, mas haviam certas circunstâncias que aconteciam na minha vida que deixavam uma lacuna, né? Dúvidas, e a gente não achava nas religiões tradicionais essas respostas. E foi através do druidismo, né? Eu digo que a porta de entrada foi a natureza, e essa conexão de centramento que me levou ao nome druidismo, que até então eu nem sabia que se tratava de tal, né? Mas foi um chamado natural, algo que veio muito forte na minha vida, foi através das divindades que se apresentaram no caminho, mas também foi uma... Sabe aquela questão meio São Tomé? Vamos usar aí o termo emprestado das religiões tradicionais, você tem que ver para crer. Não faz muito sentido, né? Às vezes a gente falar para uma pessoa que está passando por alguma situação que ela tem que colocar o pé na grama, abraçar a árvore, fazer literalmente um centramento, descarregar toda essa tensão, essa energia. Porque, na maioria dos casos, as pessoas buscam pilim-pim-pim, né? Soluções mágicas. E isso não existe. Então, essa caminhada começou em 2004, então, 20 anos que eu estou dentro do druidismo,
praticando, vivenciando, estudando, pesquisando, e eu digo que é um processo contínuo de estudo, prática, né, e trabalho. É a tríade, né? Estudar, vivenciar e trabalhar. Então, foi assim, né? Foi um chamado. E nesse contexto, eu posso dizer que foi uma porta que se abriu dentro de infinitas possibilidades, mas que abriu principalmente a minha conduta na espiritualidade em harmonia com a natureza. Rowena, além de, obviamente, a deusa Arenhod, quais seriam as suas divindades de devoção? E uma segunda pergunta, se você pode nos contar um pouco de como é a sua rotina e vivência espiritual em direção a essas divindades. Como é que você as cultua? Sim, a Rhian Rod se apresentou a primeira. Ela com certeza é a iniciadora e ponto final. Num momento assim de vida, como eu falei, que eu buscava respostas. E eu acho que eu já contei essa história, mas vou deixar aqui para vocês. Um belo dia, eu estava no quarto do meu filho mais velho, na época ele tinha 4 anos. Ele não estava bem e mãe coruja, como, né, como vocês sabem, puxa a caminha de baixo na cama do filho e dorme para ficar lá que nem, né, de vigília para ver se não vai acontecer nada. E naquele dia eu estava muito agitada e comecei a fazer uma meditação e de repente se abriu na parede do quarto do meu filho um portal. E dentro desse portal eu vi um círculo de pedras e uma figura feminina que caminhava na minha direção, e depois ela se apresentou como a Rhian Rod. Eu não fazia nem ideia de onde vinha esse nome, porque eu não tinha, nesse momento, não tinha conhecimento. E ela falava na língua dela, eu entendia, né, em português, óbvio, né, tinha um translator ali, ainda bem. E aí ela falava assim, venha até nós, porque você já fez parte dessa tradição. E a partir de hoje você está retornando ao seu caminho. E aí eu entrei naquele portal, e aí foi só alegria, né? Porque responsabilidade, né? Porque espiritualidade é sinônimo de responsabilidade, né? Então, foi quando eu comecei a pesquisar, estudar, e um dos propósitos que foi me colocado naquela época é que eu teria que escrever sobre o druidismo. Agora, vocês imaginam uma pessoa que há 20 anos atrás caiu de paraquedas numa espiritualidade que, ok, eu sabia quem eram os celtas, né? A gente estuda, mas não profundamente. E aí, dentro desse processo, a gente sabe que a Rhian Rod é uma divindade iniciadora que rege a vida, a morte e a transformação. Então, está ligado a todo esse processo de começo dentro de um caminho. Dentro das práticas que hoje eu trago em culto, é a reverência primeira no meu altar a ela, como a minha iniciadora. Na sequência, em 2005, eu encontrei um grupo druídico aqui no interior de São Paulo, em Atibaia, onde fui iniciada numa ordem que hoje eu perdi o contato, a Keridwen, em homenagem a mais outra divindade galesa, e Keridwen veio para mexer o caldeirão com força, né? Aí a transformação começou, o processo de busca, né? Como a gente lê nos mitos, né? A caçada mágica, onde eu tenho que buscar as minhas próprias transformações e lidar com todo esse caos e cosmos, né? Constantemente, que a gente vai vivenciando. Então, prática com a Rhian Rod, eu diria que é você dar o chute inicial, né? E aí ter como um ponto central de inspiração. E Keridwen é aquela que constantemente me ensinou a transformar o negativo em positivo, né? Então, sempre. Daí eu digo para a eternidade, porque é assim que a gente aprende, né? Com muito estudo, muita prática e devoção. Então, existe dias, por exemplo, dias não, eu diria, durante a semana, né, nas lunações, eu vou estar ali no meu altar reverenciando uma divindade ou outra, né? Então, eu gosto muito de meio que
deixar dias ou datas específicas para essas deusas. Por exemplo, durante os festivais, eu celebro as divindades irlandesas. Nos equinócios e solstícios, as galesas. Então, é onde eu presto culto e homenagem a elas. Aí teve mais divindade, tá? Não para, né? Porque entendam que é o seguinte, não tem algo que seja comum a todos dentro desse nosso caminho, né? Nós temos várias tradições, clãs, e cada um trabalha de uma forma muito pessoal. E as divindades, eu digo que elas se apresentam conforme a necessidade e o ensinamento ou o aprendizado que a gente precisa naquele momento. Né? Na sequência, como eu havia falado, veio a Rianrot, Kedwin, depois Morrigan, né? Porque aí Morrigan vem com a força toda, que aí se você não vai de um jeito, você vai do outro. E foi quando abriu toda a tradição irlandesa, e aí não tem jeito. Quando a gente começa a ler os mitos, a gente se apaixona. No começo dá um nó na cabeça, porque você vai ler nomes, por exemplo, como diz o Beloessos, que está escrito, né, fechadura, mas você vai pronunciar porta, porque as línguas célticas, e eu digo galês e irlandês, o gaélico, numa questão gaélica, né, irlandesa ou gaélico-escocês, são línguas que não são faladas, né, e elas estão sendo resgatadas. E esse chamado é impressionante. É como se nós estivéssemos sendo despertados constantemente para buscar todo esse conhecimento antigo. E aí eu vou só acrescentar algo, né, nessa prática devocional, que eu digo que durante toda essa caminhada, o estudo é importante, a prática, ouvir a sua intuição, fazer o que tem que ser feito, que nem sempre é fácil, né? Nós temos nossa vida comum e trabalho, filhos, e a gente tem que encaixar em toda essa loucura as nossas dedicações. Então, é todo dia um hábito diário. Levantou, se conecta à sua divindade, ou aos seus deuses, ou aos reinos, né? Os 3 reinos, céu, terra e mar. Faça nem que seja 5 minutos, né? Logo que levanta no seu altar, sua meditação, acenda um incenso, tire um oráculo e comece a sua jornada. À noite também, se você prefere, ao invés do dia, né? À noite, faça isso, né? Conecte-se com as suas divindades, né? Isso se apresenta naturalmente no caminho. Como é que eu vou saber que é a minha divindade de culto, né? Se não são vozes da minha cabeça, sinais vão aparecer. Então, eu digo que a sincronicidade dos deuses é uma palavra que eu utilizo, né, emprestado do proto-céltico, que se chama Comansterá, que rege exatamente isso. Você está intuindo que é a Morrigan, por exemplo, né, que está se apresentando, e na sequência é inevitável. Você abre um Facebook, você vê texto de Morrigan, alguém te manda mensagem e pergunta da deusa, e alguma coisa, né, mais adiante começa a aparecer como animais que são característicos dessa divindade. Você fala, não é possível, né? Aí tem alguma coisa. E nessa trajetória, né, após Morrigan, na sequência foi Brígide e Manana. Então, são essas divindades que hoje, basicamente, eu presto culto. E só por uma curiosidade que me veio aqui, qual oráculo que você usa? Eu utilizo o Oa. Na verdade, eu estipulei um trabalho para o nosso grupo, o Caer Fidamedanchi. Em todas as lunações, nós tiramos um feed, um Oa, né, para a leitura oracular daquela semana, então, de lua a lua. Então, por exemplo, hoje, lua minguante, até a próxima lua nova, estaremos sobre uma regência de uma árvore. E ali nós temos todo o ensinamento que nós necessitamos. Fora isso, se eu sinto uma necessidade oracular, eu tiro pontualmente o tarô para mim. Tá? Eu já utilizei muito tempo atrás as runas, mas hoje a minha conexão, até mesmo pelo próprio trabalho, é com o tarô.
Muito, muito legal, muito interessante essa rotina que você falou. Queria falar agora um pouco sobre o que que você acredita que seja a espiritualidade celta, né? E se há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Perfeito. Olha, a espiritualidade céltica é um leque, né? A gente abre várias possibilidades. Dentro dela, nós temos o druidismo moderno, o reconstrucionismo céltico, o xamanismo celta, o mesodruidismo. Temos também religiões que são de outras vertentes, como, por exemplo, da Wicca, né? E eu não posso falar muito das outras religiosidades que eu não pratico, que eu estaria até caindo num erro de falar o que não é devido. Mas, assim, eu iniciei, como todo mundo, buscando todos os livros que a gente tinha na época, 20 anos atrás, que eram a base da Wicca. Mas aí você começa a ver que fala de uma divindade, de uma diversidade que não condiz ao que você sente, né? Então, hoje mesmo me perguntaram sobre livros, né, referências. E eu acho assim, a gente busca sempre referências mitológicas, históricas e arqueológicas dentro desses povos célticos, né? São várias tradições. E aí a gente vai ler tanto literatura boa, confiável, como às vezes a gente vai cair num livro que a gente vai, nossa, né? Misericórdia. Então, dentro dessas tradições, o que eu observo? Para alguns, essa espiritualidade céltica, tanto o druidismo e como outras, as demais, pode ser uma religião natural da Terra, de conexão à Terra. Mas também pode ser uma filosofia de vida. Tá tudo certo. Ao meu ver, o druidismo é a minha religião. Não tem como eu separar uma coisa da outra. Então, druidismo moderno, a gente sabe que houve aí um hiato desde o druidismo antigo, que meio que se perdeu e se mesclou na linha do tempo, e ele foi resgatado no século XVIII em diante, e ali entram várias questões, entre o mesodruidismo, que trabalha com essa visão mais cerimonial, e na percepção de uma divindade única acima de todos os deuses, né, ao qual eles nomeiam como incriado. Na sequência, não contesto, isso é uma base que vem muito do país de Gales, né, da linha de Olo Morgal, ok, mas a gente percebe que muita coisa ali não condiz aos fatos. Então, houve muita gnose pessoal, nada contra, mas a gente tem que ter muito pé no chão para saber separar as coisas, daquilo que eu acho, daquilo que eu sinto e daquilo que é de fato, né? Então, o druidismo, na sua essência, ele veio se moldando, né? Como uma espiritualidade viva, ela vai se adequando ao tempo. E no ano de 1990, aí surge o reconstrucionismo céltico, que trabalha o contraponto, né, dessas gnoses. Por quê? Ok, se aqui está falando que divindade tal era assim ou era assado, então eu quero entender onde está a etimologia dessa palavra, onde eu posso buscar a raiz mais próxima daquilo que se aproxima da tradição local, né? Se ela é irlandesa, se ela é galesa, se ela é da Gália. Então, qual é essa conexão? E confrontar com arqueologia e também aquilo que foi deixado no folclore. Pois não, Neto, pode falar. Isso teria a ver, por exemplo, com esse último momento, teria a ver com o estudo do protocéltico? Então, o protocéltico eu acho que vem somar muito grande a parte linguística, porque quando você começa a ver que, aliás, quando você começa a observar que locais possuem um nome que fazem referência a uma divindade,
E toda essa ligação, né, tem uma recorrência em outros países, então temos correlatos de outras divindades, eles nos auxiliam a montar esse contexto, porque o proto-céltico, ele é reconstrução, né? Ele não é uma língua que foi falada. Então eu começo a encaixar esse quebra-cabeça e entender quem são essas divindades, porque sons comuns e palavras em comum acontecem em vários locais. Então, aí são caminhos e pistas para a gente conseguir reconstruir o nosso caminho. Então, reconstrução não quer dizer que eu vou fazer tentar fazer uma reprodução. Isso é impossível, né? Eu falo que eu adoro a natureza, eu amo estar em tudo que é meio natural, mas a gente gosta, né, de uma modernidade, um celular que facilita a comunicação, a gente gosta de um micro-ondas para poder, né, esquentar a comida rapidinho, porque o horário nosso sempre muito corrido. Então, tudo isso é a gente buscar um equilíbrio entre o antigo e o moderno e contemporâneo. Respondi a pergunta, Neto? Ok. Pois não, Vini, pode falar. Eu queria saber uma coisa que é meio polêmica, né? Já que a gente tocou nesse assunto, acho que é uma boa hora para trazer isso. Sobre incorporação, o que você acha? Você acha que cabe na nossa fé ou você acha que não? Olha, eu acredito que a espiritualidade é muito mais ampla que a nossa vã filosofia. Vamos parafrasear, né? Que a nossa vã filosofia possa entender. Então, o que seria essa incorporação? Na minha visão, incorporação é a Auen, a Imbas, a inspiração na cabeça, aquele momento onde a gente recebe toda essa revelação, intuição e canalização dos deuses. Então, são as várias conexões entre este mundo e o outro mundo. Eu não vejo problema nenhum em trabalhar essa questão. O que a gente não pode fazer é tentar preencher as nossas lacunas e dizer que é tudo igual, porque não é. Né? Nós temos aí várias religiosidades de matriz africana, nas quais trabalhamos também com orixás, divindades. Vamos pegar os orixás, que são forças da natureza. Mas a gente não incorpora o orixá e sai dando consulta, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento desse fato. Assim como a gente não incorpora divindade, porque eu acho que não é possível, né? Tamanha seria essa força. Como é que a gente vai incorporar uma divindade que é a própria força do rio, que é a própria força do mar, né? Não dá, né? O receptáculo aqui já partia no primeiro minuto, segundo. Então, a incorporação, ou a irradiação, ou a inspiração divina, ela acontece sim. Quando você começa a fazer essas práticas, e o nosso caminho é muito meditativo, né? Nós trabalhamos muito essas jornadas ao outro mundo, onde eu visualizo, e a mente é uma ferramenta muito importante nesse contexto, né? Para abrir essa visão, eu começo a receber essa intuição, eu começo a canalizar essa força e, com certeza, também essa fagulha divina. Então, eu vejo dessa forma. Se a Auen e a Imbas não é uma forma de trabalhar a incorporação entre aspas, então eu não sei o que seria, né? Porque dentro do contexto que a gente traz a inspiração, principalmente do reconstrucionismo céltico, nós temos um manuscrito que fala sobre a poesia dos caldeirões, né? Dos 3 caldeirões, onde eu vou trabalhar essas forças que estão dentro do nosso corpo e fora do nosso corpo, né? Em constante troca e harmonia. Então, os 3 caldeirões, eles representam pontos de forças, tal como a gente fizesse uma correlação aos chakras na tradição hindu. E estes caldeirões vão trabalhar a base, que é a nossa base de sobrevivência e sustentação, localizado no ventre,
no peito, que trabalha as nossas emoções, e no alto da cabeça. Nesse manuscrito, especificamente, diz que quando a pessoa nasce, esse caldeirão está de boca para baixo, e que nós temos que trabalhar todas essas emoções, sentimentos, para alcançar a Auen, e esse caldeirão virar de boca para cima. E o que representa essa boca para cima? Se não é uma coroa aberta para receber a incorporação, a ímbas, a Auen, é para fazer o quê? Essa ligação com os deuses. Né? Aí ele fica quieto lá, então emboca aí, né? E deixa quietinho. Mas essa é o grande objetivo no nosso caminho. Harmonizar esses caldeirões para que eles recebam a inspiração divina. E agora eu vou né? Como você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer agora, né? Eu aproveitei para puxar uma que uma dúvida que eu passei a ter depois de ter visto, né, algumas conversas entre praticantes de paganismo celta, principalmente nos Estados Unidos, né? Em que eles dizem que fazem desde trabalhos mágicos até mesmo devocionais misturando egrégoras pagãs distintas. Por exemplo, vou fazer um trabalho com Morrigan, mas Thor estava junto e por aí vai. O que você pensa sobre isso? Eu confesso que eu mesmo fiquei assim, né? Quem sou eu para pegar e falar, isso é aquilo, né? Mas aproveitando uma autoridade aqui no assunto com a gente, por que não esclarecer de vez se de repente é uma prática digamos, sei lá, não vou falar viável. permitida, né? Viável, né? Se isso é viável, né? Se isso é recomendável de alguma forma. No nosso caminho, a gente vai aprender tudo na base do erro e acerto. Isso não tem jeito, porque pode ser que para algumas pessoas isso funcione, para mim não funciona. Porque a partir do momento que você tem a consciência, e aí eu digo que estudar, conhecimento é poder, porque te dá discernimento. Como é que você vai cultuar uma divindade que, na linha do tempo, na história, foram inimigos? Então, eu estou aqui rezando para Morrigan, aí eu já coloco Hecate no rolê, né? Então, e daí já chamo uma divindade hindu. Quer dizer, eu faço uma mistura de forças, eu não diria nem de energia, de forças primordiais que vão ser contraditórias. Vai chegar num ponto que não vai funcionar, né? Pode ser que funcione porque acho que lá no outro mundo a divindade fala assim, Dó, deixa, vai lá, Morrigan, vai você primeiro, depois eu vou e passo o ensinamento, porque é incompatível no meu modo de pensar. Você colocar tudo isso e achar que vai ter um resultado. Então, como a gente vê muito em terapia, tanto a falta de energia quanto o excesso são tão prejudiciais quanto se a pessoa não fizesse nada. Porque eu vou potencializar algo, canalizar, e aquela energia vai para onde? Né? Se a gente for estudar isso numa questão mais mental, né, da física, por exemplo, sou totalmente leiga, mas a gente sabe que energia não se perde, né? Ativa uma energia, para onde que ela vai? Uma hora ela vai reverberar no seu campo e vai dar ruim. Então, eu recomendo que comece sempre do básico. Você teve contato com uma divindade, então é aquela divindade que você vai focar. Mas eu gosto do Quernunos também, eu gosto de Kedri, vou botar essa aqui, Falei, mas você não conhece nem a história da divindade que está te chamando. Como é que você já vai colocar todo mundo? Então, mesmo dentro das tradições célticas, eu acredito muito que a gente tem que estudar e conhecer com quem a gente está conversando. Tá? Porque divindade não é santo da igreja que vai passar a mão na sua cabeça e dizer amém. Tá? Você está falando com forças primordiais. Eles não vão fazer o que você quer. Aliás, eles nunca fazem o que a gente quer, porque, assim, a gente tem uma troca, né? Sabe aquilo que a gente aprendeu no cristianismo?
Ai, não pode fazer barganha, que é pecado. Mentira. Nosso caminho, nós temos que fazer troca, sim. E por isso que a gente faz o culto, a gente reverencia essas divindades, em troca de paz, prosperidade, proteção. Então, eu oferto algo para receber algo em troca. Nem sempre vou ter garantia que vou receber, né? Depende muito da época e do momento. Mas, imagina colocar uma divindade como Thor, né? Que é uma divindade nórdica muito forte, ligada à terra, mas também de uma tradição que em determinado momento, por mais que eu goste dos caminhos nórdicos, eles também tiveram atritos, né? Quando houve lá no século VII, VIII, né, a invasão de Lindisfarne, quer dizer, já pegamos uma época cristianizada aqui, né, nas tradições britânicas. E aí o que aconteceu? Eles entraram em choque, entraram em guerra, mas depois tudo foi absorvendo e meio que se adaptando, né, como os romanos fizeram com a Gália, tudo vai se adequando, mas pode ter certeza que no seu culto doméstico, cada uma das suas famílias, elas centralizavam sua fé numa única tradição. Pelo menos é a minha forma de perceber. Muito obrigado, realmente esclarecedor. Acho que fica aí um ponto de reflexão para quem pensa desse jeito. É aquela coisa, né? É aquele velho estado, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode fazer isso, mas... né? Verdade. E nada impede, por exemplo, Gabriel, eu posso ter dias diferentes para devoções diferentes. Então, por exemplo, eu vou oferecer as lunações às minhas divindades célticas, mas durante aquela semana, numa quarta-feira, se eu tenho afinidade a, por exemplo, Hecate, a Thor, ou mesmo a Ísis, a um outro panteão, eu tenho um altar à parte, onde eu faço a minha devoção, onde eu faço minhas práticas, tá tudo certo, né? Porque o mundo, ele é muito, muito grande para a gente ficar só numa caixinha, né? Então, nós temos essas aberturas, porque afinal de contas nós já vivemos muitas vidas e quem sabe já trabalhamos aí em todas essas tradições, então tá tudo certo, mas agora colocar tudo num caldeirão só, vai explodir esse caldeirão. A gente sabe que as pessoas na comunidade, praticamente todo mundo na comunidade, entende a importância do seu trabalho e dedicação, tanto na construção quanto na manutenção do atual modelo, vamos dizer assim, do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Desse modo, a gente quer saber de você, ou se você pode falar, como foi todo esse processo nessa construção e o que o Conselho significa para você, tanto em termo prático, para a comunidade em geral, como num sentido mais espiritual, né, para quem segue a nossa espiritualidade. O que é o Conselho nisso tudo? Olha, o Conselho é algo que veio sendo trabalhado há muitos anos. Às vezes as pessoas olham e veem o modelo Conselho hoje, acho que começou ontem, né? Então essa jornada aí já está há muitos anos, há mais tempo, né, sendo planejada, vista na seguinte condição. Quando nós estávamos estudando, alguns grupos aqui, principalmente em São Paulo, que a gente já se conhecia, então a gente sentia a necessidade de ter não seria um aval, mas uma forma de se identificar para que não fôssemos colocados no mesmo caldeirão de outras espiritualidades que, infelizmente, usam da fé das pessoas para ganhar dinheiro. Nada contra, muito pelo contrário. Eu sou uma das pessoas que incentiva justamente essa espiritualidade focada na soberania, na realeza, porque nós cultuamos divindades assim, para que a gente possa ter condição material, sim, de fazer uma peregrinação à Irlanda, aos locais, né, de sítios arqueológicos, para conhecer a história viva, né, para a gente conseguir fazer essa conexão
local, sentir essas divindades. Mas aí, a gente usar um nome da espiritualidade para ficar vendendo curso e dando selo de qualidade, não, né? Porque aí mistura tudo, a gente via várias pessoas misturando outras religiosidades e dizendo que aquilo era druidismo e não era. Então, nós tomamos essa decisão de trazer conhecimento e também uma forma das pessoas terem acolhimento, né? De estarem com pessoas que são sérias e fazem um trabalho voltado para a comunidade. Então, o conselho também é um órgão que vê as pessoas no todo, né? Sem discriminação, busca também a gente defender o meio ambiente e, no geral, levar essa inspiração para as futuras gerações. Então, eu diria que, usando aqui palavras do druida americano John Beckett, que algumas pessoas são chamadas, outras são reivindicadas. Então, quando você é reivindicado, você nem sabe o que você está fazendo ali, mas você está ali. Então, todos nós, de certa maneira, fomos reunidos para fazer esse diferencial. Então, eu acredito muito nisso, nessa missão do Conselho, missão entre aspas, tá? É muito na questão da gente deixar aí um legado, né? Incentivar a arte, a cultura, da gente estar sempre à frente de questões do nosso meio ambiente, a gente lutar por causas para as classes mais, vamos dizer assim, que sofrem discriminações, né? Então, tudo isso faz parte do druidismo moderno, né? Os druidas antigos não tinham que lidar com isso, com queimadas, eles não tinham que lidar com, né, com nada disso que nós temos hoje em dia, porque, aliás, bem na verdade, muito do que a gente acha que os druidas antigos faziam é nossa visão, né? A gente não tem certeza de nada. Só que temos uma conexão com a nossa força maior de ancestralidade de terra. Então, a gente tem que honrar, sim, o local onde a gente habita. Honrar e defender. Então, esse é um grande propósito do Conselho. A gente tem, sim, que honrar a nossa ancestralidade de sangue, a nossa história, né? E as nossas tradições. Então, basicamente, o Conselho é um órgão onde reúne vários grupos druídicos do Brasil que tem muitas diferenças entre si, mas também muitas semelhanças. E as semelhanças, elas são ativistas, sim. Elas estão à frente de mudar essa nossa realidade, essa nossa visão. E eu vou mais além. Quando eu estive ano passado em Portugal e na Irlanda, eu percebi que as pessoas de lá não veem a nossa espiritualidade como nós. É como se nós estivéssemos fazendo a mão inversa, né? Como Neil Gaiman diz, quando as pessoas saem do seu, né, dos deuses americanos, no livro dele, fala que saem da sua terra e carregam seus deuses nas malas. E de lá eles voltam a serem lembrados e cultuados. Então, nós trouxemos essas divindades, as nossas malas ancestrais aqui para esse caldeirão de diversidade que se chama Brasil, e essa diversidade, ela desperta agora questões que lá eles estão adormecidos. Né? Então, como a gente vê muitos estrangeiros que às vezes vêm para o nosso país resgatar culturas indígenas que a gente nem tem noção, né? Nós mesmos não temos. Por quê? Não é a nossa missão, entre aspas, espiritual. Eu acredito muito nisso. Nossa missão talvez seja resgatar as que estão adormecidas do outro lado do oceano. Então, essa é a missão do Conselho, é ser um porta-voz da nossa espiritualidade céltica, que abrange druidismo moderno, reconstrucionismo céltico e todas as tradições célticas antigas, né? Na era moderna, óbvio. Eu queria fazer uma pergunta, continuando, né, sobre o Conselho, né? Como é que é a interação dos diversos grupos, diversos tipos de pensamento,
dentro do conselho, se há alguma divergência, como é que essa divergência é trabalhada quando há essa interação, assim? Engraçado é que todas essas questões, quando a gente fala de semelhanças e diferenças, dentro do conselho a gente baixa as espadas, né? É como uma grande assembleia, como a gente lê nos mitos. Ali nós vamos tentar entrar em acordo, interação, para que a gente encontre a melhor forma de levar essa espiritualidade para a comunidade. Então, a gente tem um princípio de falar numa linguagem onde todos possam entrar em acordo, né? Em concordância. E qual é a linguagem? Primeiro, é tudo que a gente possa trabalhar no nosso contexto de terra, né, local. Então, as questões que estão muito ligadas ao próprio ativismo, vamos falar essa palavra novamente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou utilizar o quê? Os mitos, porque os mitos são comuns a todos. Eu vou utilizar, por exemplo, a parte oracular. O Oan é uma prática muito comum a todos. Eu vou trabalhar as meditações. Então, essas trocas que acontecem dentro do conselho, ela está sendo muito aos poucos, né, sendo trabalhada para isso, para a gente compartilhar nossa história, nossos mitos, e para que a gente promova também atividades culturais, onde a gente tenha essa interação dos grupos. Nos momentos que há uma, né, alguma divergência. Então, ali é uma questão de sentar e entrar em acordo. Até hoje, nós não tivemos grandes atritos, né? A gente vai ajustando, né? Todas as nossas questões. Existem, sim, pontos que aí pertencem aos grupos internos. Então, por exemplo, o ramo tem uma prática que às vezes pode ser diferente do KF e do NEMET, com nomes diferentes, mas que acabam sendo, né, específicos para despertar a alma. Então, tá em acordo, tá? Então, a gente vai buscar bem esse ponto. Outra questão é a gente trabalhar a nossa tríade moderna. Aí ela entra em sintonia com todos os grupos, né? Curar a si mesmo. Então, o primeiro ponto é a gente buscar esse cuidado um para com o outro. Isso a gente tem muito forte, que é algo muito clânico, né? Então, trabalhar a lealdade, a honestidade, saber como é que o outro está, respeito, né? Tudo que a gente possa, né, equilibrar os grupos. Então, curar a si mesmo entra na questão pessoal. Curar a comunidade, a família, no sentido conselho. Então, como é que nós estamos? O grupo tal está promovendo o Encontro Paulista, então vamos todos ajudar a divulgar. Está tendo agora, final do ano, o Encontro Nacional Brasileiro, então todos vão trabalhar para aquele objetivo, para divulgar a nossa espiritualidade. Isso não quer dizer que a gente vai sair fazendo proselitelismo, né? Vai ficar pregando, fazer o proselitelismo que nem as religiões cristãs, porque esse não é o objetivo do conselho. Ele não quer arrecadar fiéis e nem membros, ele quer divulgar conhecimento e trabalhar toda essa concordância com a família, a comunidade. E, por último, curar o planeta, que esse é o grande objetivo de todos. Pois não, né, Tom? Complementando a pergunta do Vinícius, essas divergências que talvez surjam, mínimas ou não, elas servem como um combustível para que o Conselho consiga desenvolver um trabalho em prol de toda a comunidade? Sim, exatamente nesse ponto. O que acontece? Alguns grupos já entraram, já fizeram parte do Conselho, saíram, e está tudo certo. Aqueles que realmente não estão mais condizentes ao pensamento comum do grupo, naturalmente se desligam. Então, nós estamos, digamos assim, num processo gestacional do Conselho. Ele é muito novo, né? Ele tem o seu CNPJ muito recente,
Então, nós estamos ainda nos adequando à burocracia, porque a gente sabe que uma coisa é a boa vontade, né, da gente trabalhar de uma forma clânica, ok, e outra é estar perante as leis brasileiras, de acordo com tudo que rege, né, as nossas questões aqui no país. Então, nós não vamos conseguir fazer tudo isso da noite para o dia. Eu acho que o conselho hoje ele vai ser uma proposta que lá na frente será exatamente aquilo que nós idealizamos no passado. Um órgão onde eu tenha um respaldo jurídico, onde eu tenha um aconselhamento psicológico, onde eu tenho um acolhimento clínico, e aí, aos poucos, eu vou me afinando com uma identidade pessoal deste grupo. Se ele está mais direcionado ao druidismo moderno, ao reconstrucionismo céltico, ou se ele é mais uma raiz mais xamânica, ou mesodruídico, e quem sabe só um politeísmo, né, mais puro. Tá tudo certo, né? O que não pode acontecer é que as nossas divergências sejam maiores que os nossos objetivos, porque daí não tem propósito a gente manter um conselho para isso, né? Então, cada um faz do jeito que quer, tá tudo certo. E isso também, a longo prazo, é algo que a gente também vem trabalhando e pensando, não só na parte inspirativa, não só na parte de estudo, mas prático mesmo, onde eu possa ser um sacerdote reconhecido perante as nossas leis para fazer um funeral, para eu levar uma assistência a um hospital, uma pessoa da nossa comunidade que esteja passando por algum problema de saúde, que eu possa realizar um batizado, né, que no nosso caso a gente fala uma apresentação, e também o casamento, ser reconhecido perante as leis. Eu acho que tudo isso é o que rege o conselho, né? Então, essas diferenças, quando elas existem, elas só podem ter duas alternativas. Ou a gente se adequa, ou a gente separa. Sabe casamento? Tem meio termo. Ou está casado ou está separado, porque é algo que precisa estar em concordância para que ele cresça. É isso. Acho que faltou falar sobre como eu cheguei ao conselho. Não, né? Já falei, né? Pode falar, Gabriel. Aproveitando pegando esse gancho dessas duas falas, me veio um questionamento, não é uma dúvida aqui, com relação aos grupos desgarrados, né? Sim. Você acredita que, claro, isso é um processo que vai levar tempo, tempo, amadurecimento, né? Eles perceberem, digamos, o crescimento natural, né? O desenvolvimento natural do conselho, que isso é uma coisa que está dada, isso vai acontecer. Né? Sim. Você acha possível que alguns desses grupos repensem seus posicionamentos com relação à comunidade no geral e percebam a importância, né, tipo, dessa unificação que a nossa espiritualidade precisa ter aqui no nosso país, inclusive para enfrentar determinados desafios que a gente sabe que está no horizonte? Você acha possível eles em algum ponto no futuro voltarem, ou você acha que não, já foi, acha que eles estão seguindo o seu caminho e isso é irreconciliável? Olha, Gabriel, eu acho que tudo é possível, desde que haja boa vontade de ambas as partes e principalmente que não tenha sido ferida a honra das pessoas dentro desse contexto. Se existe algum grupo que saiu, vamos dizer assim, batendo porta e que chega um ponto que é incompatível, não tem como, né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma espiritualidade que é bélica. Ela não é uma espiritualidade, né, gratiluz, desculpa usar esse termo, mas isso é verdade. Nós temos que estar dentro daquilo que a gente acredita. Então, a verdade, a justiça, a lealdade, a honra. A honra foi algo que foi deixado muito forte, né, transcrito pelos próprios vencedores da história, né, nos textos clássicos, que a honra era algo que os celtas tinham muito forte, né? Então, uma vez que você perdeu a honra, você perdeu a vida.
E para resgatar isso, nem sempre era possível nessa vida, talvez uma próxima. Então, tudo vai de acordo ao contexto. E eu acredito, sim, que existem pessoas muito bacanas, pessoas de conhecimento, que estão fora da comunidade, que hoje eu gostaria que estivessem conosco, sim, porque elas iriam agregar muito. Mas também a gente precisa respeitar o momento de cada um, né? Às vezes ela não está naquele momento de poder se dedicar, porque primeiro, estar dentro de uma espiritualidade, qualquer espiritualidade, é dedicação, né? Então, é uma doação. Você não está lá para ganhar um título, para ganhar um valor X. Você está lá para se dedicar, e eu falo mais, aos seus deuses. É uma forma de troca com essas divindades. Entendeu? Ah, eu me dedico ao conselho, ai que lindo, ok. Mas entenda que você vai ter que abrir mão de muitas noites, né, para fazer reuniões, para você fazer ajustes dentro do seu estatuto, porque o nosso estatuto ainda está sendo, né, trabalhado, porque muitas coisas a gente só vai aprender naquela alternativa, acerto e erro. Olha, isso funciona, isso não funciona. Então, eu acredito sim que mais adiante muitos grupos possam retornar, porque existe até uma convivência amigável fora, né? Então, não há por que não retornar. Não é isso. Com certeza, eu também acredito que guardar rancor nunca é a melhor política, né? Não. Aí, olha, outro detalhe, Gabriel, importante, quando você falou rancor. Quando nós estamos trabalhando em comunidade, eu não estou trabalhando para o meu pessoal, estou trabalhando para a minha comunidade. Então, é no todo. Sim, Eu não sim. posso ficar levando as minhas picuinhas para né, Picuinhas uma pessoais, assembleia. né? Com certeza. Exato. Né? certeza. Eu tenho que, às vezes, equilibrar, ficar quieta. Não, não, deixa, vamos ouvir o que o outro clã tem a dizer, porque aí eu também aprendo, né, com essas trocas. Não é só o que eu quero e do jeito que eu quero. Ah, sim, com E, certeza. e a partir do momento, por exemplo, que a gente forma um grupo, o grupo não é mais seu. Ele é orgânico, né? Ele tem vida própria. Então, não adianta você querer botar teu ego lá que você vai ser a cabecinha cortada logo, logo. Então, é isso, é todo um trabalho também. Eu digo que nessa caminhada, no druidismo ou no reconstrucionismo céltico, é um trabalho clânico, né? Você trabalha em grupo, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito de autoconhecimento, muito individual, né? De você se adequar a tudo isso. Agora, vamos puxar aqui de volta um pouquinho para o tema, né? E essa foi uma pergunta que eu pensei que, ainda mais vendo uma das suas primeiras respostas, né, que você considera o druidismo a sua religião, né, a sua vivência espiritual principal. E dentro disso, e aquelas pessoas que encarariam o druidismo mais como uma filosofia de vida, né, sem nenhum tipo de envolvimento espiritual, mágico, devocional, ou seja, a pessoa tipo tira a parte dos três reinos, da devoção às três famílias, né, às divindades, o culto aos ancestrais, e foca só na parte da filosofia, da conexão com o mundo, da conexão com o mundo natural, enfim. Você acha isso possível ou é muito contraditório na sua percepção? Olha, uma filosofia de vida, ela pode ser um meio que leve a uma religiosidade, né? Uma espiritualidade. Eu não estou falando de religião especificamente ao pé da letra, mas aquilo que te conecta à essência. Então, pode ser que para algumas pessoas funcione isso, a filosofia, né? Ela é uma pessoa mais ecumênica, vamos dizer assim. Ou, né, tem algumas pessoas que vão ficar doidas quando ouvir essa palavra ecumênica. Mas, enfim, é aquela que vai em todo lugar, vai um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ela montou o altar dela, ali tem Jesus Cristo, tem todo mundo, né? Mana, né? E ela vai botando, né? Opa, conheci aqui uma divindade nova, vamos colocar. Porque na cabeça dela é uma filosofia, uma forma dela entrar em harmonia com aquele universo espiritual. Tá tudo certo. Mas depois que ela começa a vivenciar essa cosmovisão que nós utilizamos,
que é comum a vários grupos, que é a conexão aos três reinos, aos deuses, ancestrais, espíritos da natureza, não vai dar para ficar na filosofia. Entendeu? Porque você vai lidar com magia natural, com druidaria, você vai usar ferramentas que te ajudam a entrar em harmonia com, né, com o todo, né, do micro ao macro e vice-versa. Então, você vai estar trabalhando além da filosofia, né? Não tem como você desassociar uma coisa da outra, mas também é possível. Se a pessoa só quer ir até uma parte, ok. Né? Então, eu diria que tudo depende de onde você quer chegar. A parte devocional, ela é importante em que sentido? Vai chegar um momento que você vai entender que você não está mais buscando um caminho, você é o caminho. Entendeu? Então, você naturalmente faz aquilo. Porque eu acredito que antigamente as tribos não tinham isso. Eles se levantavam e iam fazer tudo focado dentro daquele sagrado. Né? Então, vou fazer um alimento em volta do fogo, o fogo representa a minha divindade Brígide, que é a deusa que rege o lar, a lareira, então está tudo conectado o tempo todo. Como é que você vai desassociar? Não, Brígide é minha deusa no momento filosófico, onde eu vou buscar o arquétipo para entender o que está acontecendo com o momento de vida onde eu tenho que atravessar o fogo. Isso é uma filosofia, né? Então, o que é atravessar o fogo para você? É um momento onde eu tenho uma prova de muito grande na minha vida, onde eu estou passando uma transição muito grande na minha vida. Então, essa prova de fogo representa o que para você? Não é uma coisa mental e filosófica, é uma coisa real, onde eu busco uma força divina para me ajudar a transpassar, né, ou ultrapassar aquele momento. E quando você passa, não é só a sua força. É diferente, né? A gente contar com a força humana e com a força divina. Aí você vai entender que é mais fácil. Então, isso é sentir, isso é consciência de cada um. Alguns funcionam? Sim. Eu diria, enquanto você está no rasinho, na superfície. Mas a partir do momento que você mergulha na profundidade, aí não resolve mais. Aí tem que buscar a força de mana, né? Divindades que são mais lá embaixo. Nessas horas, né, tem que recorrer às forças mais primordiais, né? E tem que testar, sabe, Gabriel? Eu acho que tudo a gente tem que testar. Tem que ver se funciona. Porque não adianta eu pegar o livro, ler, eu fazer o ritual, então, agora é Invoke, então vamos lá, vamos fazer o ritual, vamos fazer a cruz de Brígide. Se eu não acredito naquilo, se eu não vivencio aquilo de uma forma no todo, né, que aquilo vai proteger meu lar, né, não adianta eu consagrar uma cruz de Brígide e botar como se fosse um objeto decorativo. Ele tem que ter uma força imantada, e essa força, aí ela não é mais filosófica, ela é devocional. A gente sabe que você foi uma das pioneiras a fazer a divulgação da nossa espiritualidade na internet. Então, a primeira pergunta que eu faço é como você vê isso sendo divulgado na internet? Segunda pergunta, há muita desinformação sobre o que é celta e o que não é? E a terceira pergunta, como é a interação nossa com as outras tradições pagãs em geral? Então, quando eu comecei a divulgar o site na internet, foi uma briga interna, né? Lembra que eu contei que lá em 2004 eu tinha que escrever sobre o druidismo? Aí, em 2006, eu comecei a trabalhar como web designer. Então, eu falei, bom, então vamos unir o útil ao agradável, né? Vamos colocar o que eu estou estudando, porque, na verdade, a gente não tinha tanto acesso à informação como hoje. Então, tinha que traduzir livros, tinha que ficar perturbando o Wallace o tempo todo, Beloessos, né, endovélico, os druidas mais antigos, as pessoas que a gente tem aqui como referência no Brasil. Então, eu falava, bom, então eu vou pegar, vou ler o mito.
Aí começava a ler o Taimbó. E olhava aqueles nomes, tudo complicado. Eu falei, nossa, o pessoal não vai entender nada. Eu vou ler, estou lendo pela terceira vez e não estou entendendo. Então, eu tinha muita necessidade de colocar a fonte e trazer a historinha, né? Mais ou menos como um incentivo para as pessoas estudarem e praticarem aquilo. É lógico que no começo só atraiu gente doida, né? Vocês imaginam ter que brigar com pessoas que achavam que era uma reencarnação de Morgana, né, do Mago Merlin, né? Porque e-mail, até hoje eu tenho trauma de e-mail, gente, por conta disso, porque era cada loucura que eu lia, né? Que a pessoa relatava a vida inteira dela para finalizar que ela canalizava, que na vida passada, aliás, ela foi um cavaleiro da Tábua Redonda, né? Então, aí você falava, não é possível, não é possível. E aí me deu mais vontade de colocar esse material. Porque, primeiro, Templo de Ávila já começou aí. Eu queria que o site chamasse KR Sheet. Não, mas escuta, quem que ouviu esse nome galês fora do país de Gales? Ou só quem estuda a cultura celta, né? Porque aqui no Brasil, né, são poucos. Então, coloca Templo de Ávila, um templo dedicado ao outro mundo, né? Não é isso que você quer dizer? Sim, que é onde você vai sorver a base do conhecimento, né? As fontes confiáveis. E ali a gente concentrou bibliografia, pessoas que escrevem, né? E tem um embasamento. Os sites de todos os grupos estão linkados dentro do Templo de Ávila para que as pessoas cheguem até a informação mais fidedigna possível. Então, há muita desinformação por conta desse revivalismo céltico. Então, tudo é celta, né? Tudo virou celta, porque celta é fofinho. As pessoas têm essa falsa ilusão que celta é fofinho. Não é, gente. Celta são... A palavra celta já começa que é um nome usado na era moderna, né? Porque as tribos não se reconheciam como celta. Elas tinham seus nomes, era a tribo Senia, outra tribo dos brigantes, eram todos nessa cultura por semelhança da língua. Celta não é raça, é língua, né? Então, tem muita desinformação, porque as pessoas querem adequar aquilo que elas acham que é certo. E aí entra o contexto de trazer a informação de acordo. Você quer acreditar que Morgana existiu, não foi um personagem? Tudo bem, a gente não vai discutir isso, né? Mas você quer entender de onde vem essa inspiração? Então tá aqui. Nós temos o Mabinogion, a gente tem todos os manuscritos galeses que vão te levar à essência, mas que também você tem que peneirar, né? Porque é tudo cristianizado, porque daí você, né? Até você desconstruir esses conceitos, vai tempo. Quando a gente sabe o que é realmente celta e não mistura com outras culturas, principalmente a gente respeita o seu local de origem, tá? Não vai sair fazendo apropriação cultural. Nós também temos que ter esse cuidado com as outras formas de paganismo, porque vai entrar em atrito. Às vezes, a Wicca celta, ela acredita em conceitos que não são verdadeiros, né? Visto no princípio, por exemplo, da história, da arqueologia. Não tem problema nenhum você usar a base histórica, arqueológica e mitológica para criar suas práticas devocionais, suas gnoses, mas você tem que saber diferenciar isso de uma coisa para outra. Então, a gente convive pacificamente com todas as outras vertentes do paganismo, mas às vezes tem algumas tribos que, né, vamos usar um termo tribos, né, alguns grupos que não são muito afins à nossa forma de pensar. Por quê? Porque visa outras questões diferentes da nossa, tá? Então, tá tudo celta,
Tá tudo certo, cada um no seu quadrado, desde que não interfiram no outro, mas por isso que é necessário ter essa divulgação do conselho. Eu acredito muito nisso. Não que fora do conselho não existam grupos sérios e comprometidos com o caminho, mas é uma forma da gente se colocar mais fortemente dentro do paganismo, né? Porque a gente não achava, antes da gente reunir todos esses grupos, a gente quase não tinha essa abertura às pessoas, né, de chegar até nós. E agora ficou algo que é acessível, né? Nós somos muito acessíveis, né? É só mandar mensagem no Instagram, mandar um oi, quer estudar? Todos nós, e eu acredito, todos os grupos que estão afiliados ao conselho, têm essa hospitalidade, esse acolhimento, né? De indicar fontes de estudo, de conviver. Ah, mas eu tenho uma afinidade mais com os nórdicos. Então, olha, a gente já também conhece um pessoal que é bacana, que trabalha de uma forma séria, a gente indica, né? Então, é isso, é a lei da boa vizinhança, talvez, né? É o termo que a gente possa usar. Respondi? Respondeu sim, eu só queria complementar essa pergunta falando o seguinte: a gente enxerga, ou você enxerga, na verdade, num futuro, a comunidade pagã, não estou dizendo só o druidismo, a comunidade pagã, tá, vivendo de forma, estar em comunhão, não só com sua religião, mas também respeitar, né, e estar se defendendo de um certo modo em relação à religião dominante do país? Olha, eu diria que ainda vai muito chão nessa questão, mas é possível, onde a gente possa promover eventos coletivos para cada um apresentar um pouco da sua fé. Então, trazer, não precisa necessariamente ser aquela coisa maçante, né? Mas pode ser a dança, a música, a poesia, temas que tragam também você colocar em pauta como é que é a nossa prática, como ela acontece. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, talvez, não sei até se vai ser condizente ao podcast, mas, ao meu ver, Neto, o druidismo não é para todo mundo, sabe? Não é porque é uma religião, então, porque é uma religião elitista, ou é porque é uma religião isso, ou essa. Não. É porque é uma religião que está sendo construída, entendeu? Então, a gente não sabe ao certo como isso vai se tornar lá na frente. Mas a gente está fazendo o melhor possível que seja algo que agregue informações. Porque dentro do próprio paganismo, a gente sabe que tem muito estrelismo, tem muita coisa que não é paganismo, não é devocional, é ego, entendeu? Você quer fazer evento para ganhar, é como se fosse ganhar seguidores, né? E não transmitir uma mensagem de cura, de harmonização, de paz e de boa convivência, né? Então, o druidismo, ele trabalha muitas dessas questões, mas ainda a gente tem muito a fazer, tá? Para não cair no mais do mesmo. Eu vou mudar. Pode falar, Vinícius. O Neto quer que eu seja polêmica, eu estou tentando aqui ser tão aquela mediadora, né? Porque o povo acha que eu sou a fadinha do druidismo. Também, mas tirou de letra, Rô, tirou de letra. Mas eu acho, a gente falar sobre esse tipo de tema com quase todos os convidados. Vai ouvir isso daí de várias pessoas. Então, porque assim, é complicado, principalmente quando a gente está numa posição dentro da CEDIC, que a gente não pode falar tudo que a gente quer, né? Dá uma vontade que dá, né? Dá vontade de dar uns... Né? Pegar umas turmas aí, né? Você já sabe. Quem me conhece sabe. Não sei, eu sei. Eu sei exatamente o que você está falando, viu? A gente passa nervoso, mas enfim, né? Passa muita raiva, porque tem coisas que, gente, não é possível, a pessoa tá lá de novo, não, querido, não. Tem pessoas, olha, francamente, tem algumas pessoas que às vezes eu olho assim, eu falo, então, por que você não, olha, tem ali o reconstrucionismo, que é médico, vai lá, eu acho que você vai gostar. Vai lá para Nubes, entendeu? Porque às vezes a pessoa precisa vivenciar coisas que ela não vivenciou. E dentro do druidismo, é isso,
A gente vai ter que aprender fazendo, não vai ter uma resposta pronta, entendeu? Inclusive, eu acho que a próxima pergunta que eu vou fazer tem muito dessa pegada aí, né? Como o pessoal vem de, às vezes vem de outros paganismos ou de outras religiosidades ou espiritualidades, existe talvez até às vezes uma confusão na cabeça das pessoas e tal. Eu queria saber, assim, se na sua visão, existe alguma correlação entre magia, ocultismo em geral, vai? Não, nem tô falando de espiritualidade devocional. Vamos falar de ocultismo, assim, mais Vamos. de técnica, assim, conhecimento oculto. De do Crowley, do Papi, do Eliphas Levi, assim, essas coisas. Aham. Você O tem algum contato com essas Eliphas, coisas? olha, primeiro livro que eu li com 18 anos, eu queria entender o que, que era magia. Foi do Eliphas, foi Papos. O Crowley eu nunca fui muito, nunca bati muito com a energia dele. Mas a gente tem que ler de tudo, a gente tem que entender. Por exemplo, se nós estamos num mundo que a gente recebe ataque energético, né? Se as pessoas na frente são de uma forma, por trás estão pensando outra, quem tem sensibilidade vai captar. Então, como é que você tem que fazer? Eu acredito que, primeiro, você tem todo o direito de defender, se defender e defender os seus. E para isso a gente tem que ter conhecimento. A magia natural, a gente tem muitas formas de trabalhar como defesa. A gente, dentro da nossa espiritualidade também, nós temos os nossos artesanatos mágicos, que quando a gente olha, por exemplo, como eu falei, a cruz de Brigitte, acha algo fofinho, maravilhoso, né? Tipo, que Brigitte é fofinha. Só que Brigitte não é fofinha, ela também é Brigambue, ela é a deusa protetora dos Fianna. Então, ela vai para a guerra, ela vai à frente, ela vai à luta, ela vai defender os seus. Então, eu também frequentei a Rosa Cruz muito tempo. Então, você começa a ver que certas coisas são muito cerimoniais para o meu gosto. Que o druidismo é muito mais simples. Tem que fazer algo mais concreto? Vamos fazer. Mas também eu não vou sair dando tiro para todo quanto é lado. Por exemplo, a gente aprende que os bardos, eles podem lançar sátiras e maldições. Mas se eu lançar uma maldição indevidamente, ela vai voltar ao lançador. Então, eu também tenho que ter consciência e responsabilidade pelos meus atos. Tudo isso a gente tem esse conhecimento lógico, porque nós estamos numa época onde a gente tem acesso a isso, né? A gente, na época dos druidas, eu não sei como seria visto dessa forma, mas lá era assim, né? Bom, escreveu, não leu, a cabeça rolou, né? A gente já resolve já vamos fazer isso, né? Um sacrifício do inimigo, já bota ele lá na fogueira e tá tudo certo. Mas hoje a gente não pode sair agora cortando cabeça do coleguinha, tacando fogo, maldição à torto direito. Não, porque é responsabilidade. A gente sabe que vai voltar se você não souber trabalhar com essas forças adequadamente. Ao mesmo tempo, magia é algo que é inerente ao caminho, né? Não tem como dizer um druida que não sabe fazer magia. Eu não sei. Ele já é mágico por si só, né? Ele olha para o céu, vamos ver as nuvens, né? Vamos sentir os augúrios. A gente aprende isso nos mitos, mas se a gente colocar em prática no nosso dia a dia, você vai conseguir sinais que vão responder certas questões. Então, por exemplo, vou trabalhar de uma forma magística para curar uma doença, curar no sentido espiritual, né? Não estou entrando no mérito da medicina tradicional. Então, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com uma lua minguante para banir a doença. Eu vou trabalhar com ervas, eu vou trabalhar com meditações, com jornadas, eu vou trabalhar com sigilos mágicos, eu vou trabalhar com formas de purificações dentro do conhecimento de cada um, percebe? Mas isso são práticas
que a gente vai aprendendo na nossa vida. Então, por exemplo, o Vinícius citou aí o livro Agripa. A Agripa traz muita coisa bacana de estudo, né? Então, a gente tem que peneirar, a gente tem que estudar e a gente tem que trabalhar isso internamente. Às vezes, traduções dos próprios gauleses, os irlandeses, eles têm dentro do folclore muita coisa que a gente tem aqui também no Brasil, né? Muitas superstições que ali são simpatias, né? Simpatia, na verdade, é um jeito bonito de falar que é magia, não é? Mas é tudo isso. Né? Por exemplo, trabalhar com ovos. Dentro da tradição irlandesa, existe os pichogues, que é trabalhar com a magia dos ovos, basicamente colocando um medo, uma restrição. Então, é como se fosse pisar em ovos. Se a pessoa enterra um ovo, pega um ovo de galinha e coloca ali uma boa ou uma má intenção, enterra na casa do vizinho, né? Aí a grama começa a secar, tereré, sabe? Isso é simpatia. A gente não tem simpatia, ao mesmo tempo, se eu posso amaldiçoar, eu posso abençoar. Eu posso pegar esse mesmo ovo, passar pelo meu corpo para tirar qualquer energia negativa e quebrar. Quebrando alguma demanda, simbolicamente, sabe? Então, isso é a magia popular. Não necessariamente é uma magia cerimonial e nem vem de uma época medieval. Eu acho que é aquela magia que vai passando de boca a boca. Entendeu? Respondi, Vinícius? Às vezes eu sou meio prolista. Com certeza, foi uma ótima resposta. É até como a gente vê as benzedeiras, né? Que tiram quebranto, essas coisas. Exatamente. E tudo isso a gente pode agregar ao caminho. Eu posso pegar a Armide, a gente pode pegar traduções, poemas Armide, né? E usar uma erva para poder benzer, né? Poder abençoar. Benzer é fazer o sinal da cruz, né? É abençoar. E aí a gente vai trabalhando a magia natural. E dentro de tudo isso, óbvio, né? Tem todo o conhecimento agregado. O que não pode a gente pegar, tipo assim, eu li lá no livro, e eu sei que o coleguinha do lado faz isso lá na gira de Umbanda, e colocar dentro do druidismo e falar que é aquele druidismo que veio dos celtas. Entendeu? A gente não pode apropriar, por exemplo, uma pagelança, alguma coisa nesse sentido, de uma tradição viva, principalmente, e dizer que aquilo é celta. Como a gente vê muito, né? O reiki celta, tudo celta, né? Aí não é celta, entendeu? Você pode sim, olha, eu venho de uma base de estudo que eu aprendi, por exemplo, com um herveiro, técnicas com as nossas plantas brasileiras, e eu posso agregar isso dentro de um sauning, eu posso fazer uma limpeza, uma bênção com aspergir água com aquele galinho de planta que eu conhecia ali dentro daquele terreiro, daquele instrutor, e abençoar. Então, eu estou agregando conhecimento, mas não estou nomeando. Olha, isso aqui, essa planta especificamente da tradição africana é um sauna escocês. Não. Né? Eu vou pegar um incenso do Palo Santo e eu vou, fazer a purificação? Posso, porque o sauna é feito com os dois poderes, água e fogo, não é isso? O sauna escocês, que é a purificação. Quando eu associo a água e o fogo, eu tenho um terceiro elemento, que são as brumas. Tá? Então, é a conexão entre os mundos. Mas Palo Santo não é celta, entendeu? Não é. Você pode usar a técnica, mas não pode nomear aquilo e ensinar para os seus pupilos que aquilo é celta. É isso que é o conhecimento, tá? Basicamente é isso. Eu posso... então como é que eles faziam antigamente? Eles pegavam um galho ali, um galho da própria natureza, com ervas locais, aquilo que era local no momento deles e utilizar. Água da fonte, né? Então, água do rio, água do mar,
sabe? Então, usava elementos próprios deles e que a gente pode adequar aos nossos, sim, só não pode nomear que é celta, só isso. É druídico, mas não é celta. Dá para entender a diferença? Não era. A gente sabe que você é uma das autoras e produtoras de conteúdo mais importantes que a gente tem na comunidade, né? Então a gente vai aproveitar que você está aqui para saber quais seriam as suas indicações de livros, sites, materiais de estudo. E claro, né, que não podia deixar de ser, começando pelos seus, porque o Jabá também é uma das nossos objetivos aqui para divulgar o trabalho dos membros da comunidade. Ótimo. Olha, eu indico todos os grupos que nós temos dentro do Conselho. O primeiro livro que eu indicaria hoje é O Bosque dos Druidas. Tá? Ali estão todos nós e podemos ter acesso a todo esse conhecimento. Né? O site do Beloessos, Starnos, Ramo de Carvalho, todas as pessoas que produzem material muito bom, né? Dentro do Templo de Avon, a gente tem uma bibliografia na aba, no menu, ali vários livros, sites, não somente aqui do Brasil, mas fora, que a gente também indica. O livro Brumas do Tempo foi um cuidado que eu tive de escrever e montar algumas formas ritualísticas bem básicas, para a pessoa ter o primeiro acesso, né, a esse contato no universo do druidismo. E eu diria que o importante é a gente também ler de tudo, né, como eu falei, mas tendo o cuidado de comparar, né? Então, os livros que hoje também são ótimas indicações de uma pessoa que faz parte do druidismo, não seria druidismo, né, mas seria do politeísmo gaélico, que é o Leone Moura. Os livros dele são excelentes, não tem como não dizer que quem segue a tradição irlandesa, fantástico. Tem várias outras pessoas que eu poderia falar aqui, mas eu não estou lembrada. Por isso, acessem lá o templodeavalon.com.br, aba Bibliografia, lá vocês vão encontrar todas as referências. E o livro Bosque dos Druidas, esse é leitura obrigatória. Com certeza, já está tudo anotado aqui, vai de recomendação para os ouvintes. Eu tenho em primeira mão para vocês, eu estou fechando um projeto de 2 livros, e eu tenho falado muito sobre as peregrinações aos locais célticos. Então, eu vou trazer o tarô e a rota de Portugal, onde eu vou vivenciar os arcanos maiores junto com os locais de Portugal e fazer essa conexão ancestral. E o próximo vai ser Oan e a Irlanda, a rota irlandesa, onde nós vamos falar das meditações e as conexões que eu pude fazer com as árvores orgânicas. Tá tudo no forno, então... Que sensacional isso. Primeira mão dos ouvintes do nosso podcast. Vai ser muito bacana. Eu quero inspirar vocês, através das minhas palavras, né, a estar comigo nos locais onde eu visitei, principalmente lá em Portugal. Ai, gente, espera. Deixa eu só lembrar o nome certinho. Os almendres. Olha, gente, eu tô falando que a cabeça tá bugando. Chega uma certa idade, sabe? A gente não precisa. Que isso? Difícil. 56 anos já tá mais perto de 60. Aí a gente vai. Mas, assim, os locais, os sítios arqueológicos, Portugal tem lugares incríveis lá em Évora, né? Então, só pegar o nome certinho aqui para vocês. E fugiu mesmo. Rô, você chegou aí no Castelo de São Jorge? Não, lá em Lisboa. Em Portugal, em Lisboa.
E os sítios, além de Portugal, você pensa em estender isso para os sítios da Galícia? Ah, penso. Então, ó, o Cromeleque dos Almendres. Gente, é um negócio incrível. Quando nós estivemos lá, é porque foi eu e minha irmã, né? Pegamos o carro e bora. A gente chega bem próximo da entrada de Évora, tem já um espaço ali onde existe uma reconstrução de cabana, tudo da forma, né, de que era nos antigos, e aí a gente sobe uma estradinha e chega no Círculo de Pedras. Quando a gente chegou lá, estava chovendo. Eu falei, não é possível, não é possível. A gente veio tão longe chovendo, né? Aí paramos dentro do carro, eu falei para minha irmã assim, espera um pouquinho que eu vou fazer uma oferenda ali, e já volto. Mas porque assim, eu já andava com um potinho de maçã picada com mel, e eu falei, bom, gente, é o que eu vou oferecer para toda a galera aqui, né? Então, dá licença, oferecer ao Xi local. Eu falei, gente, eu queria ver, né, as pedras, né? Deixa nós ir ali, né? Porque foi eu colocar a oferenda, gente. Fez assim, ó. O tempo abriu, foi o tempo de eu e minha irmã sair do carro, andar o pedaço, ir nos círculos de pedra, fazer a conexão, tirar as fotos e voltar para o carro. Ali desabou o mundo. Foi incrível. Então, aquela região de Évora é mágica. Só que vocês têm que tomar cuidado, que lá a gente se perde no Xi, tá? Ali, olha, foi muito doido, porque a gente deixou o carro em frente da Catedral da Matriz, entramos na igreja, eu lá na igreja, caí lá dentro da igreja, nossa, paguei cada mico, gente. Porque a igreja, a gente, assim, eu não sou muito de entrar em igreja e não vou em cemitério, de jeito nenhum. Entrei, mas a energia é tão forte, mas é tão forte, que se você não segurar, você cai. E assim, eu senti o mundo rodar lá dentro e caí mesmo no chão. A minha irmã falou, meu Deus do céu, a vergonha. Depois, a Capela dos Ossos, ali é uma paz incrível. Então, eu diria que são lugares da gente de conexão muito forte. Agora, na Irlanda não dá para, né? Aí a gente precisava falar um ano inteiro aqui para falar da Irlanda. Já fica a deixa É aí isso. para o próximo episódio aí, né? Tipo, Tá. locais sagrados Então, turísticos da Irlanda. então só para falar, fechar. na verdade, não só da Irlanda, para falar de Portugal e da Irlanda, falar desses. Agora falar a Galícia eu não consegui ir e eu estou indo agora para fazer a Rota do Norte, tá? Porque aí eu quero ir para os castros que eu não consegui. Então, assim, gente, é possível, já falei isso uma vez com o Gabriel, mas também é uma forma dos grupos trabalharem essa questão interna, tá? Um dos objetivos que dentro do KF da NEMED nós vamos começar a trabalhar a partir do ano que vem é eventos para angariar fundos para o grupo poder viajar, para a gente fazer essa peregrinação, porque é assim, a sua visão de mundo em relação à nossa espiritualidade amplia assim exponencialmente. Dentre tudo isso que você aprendeu, essa gama imensa de coisas que você aprendeu nesse tempo, as experiências que você acumulou ao longo desse caminho que você fez dentro do druidismo, existe um aprendizado, algum jeito de fazer alguma coisa que você considera mais essencial, mais especial, que você traz para a sua vida toda, ou existem vários, né? E uma segunda pergunta, você pode compartilhar com a gente e com os ouvintes qual ou quais seriam eles? Olha, existe algo dentro do druidismo, algo dentro do nosso caminho que eu aprendi ao observar os sinais, o olhar de druida. Esse olhar a gente tem que aprimorar constantemente. E eu tenho, assim, percepções de culto, percepções no trabalho que me auxiliam no meu atendimento com as pessoas, né? Então, é uma forma de eu poder me reabastecer dessa energia devocional para ajudar pessoas da sociedade, sem ter que nomear a minha religião, né? Eu estou aqui ajudando e dentro daquilo que eles acreditam, das crenças pessoais de cada um, segue o fluxo, tá? Mas
ser testado no sentido devocional é uma coisa incrível. Lá no Poço de Brígide, em Kildare, chegamos numa manhã fria, mas um sol assim lindo, né? Quem olha na foto, nossa, estava quente, nossa, 5 graus, ok, 7 graus, um frio danado, mas você sentia uma energia fora do tempo, como se o tempo parasse naquele momento. E uma das questões, eu fui com a minha irmã, ela caminha junto comigo no druidismo desde então, de 2004, mas ela não tem essa mesma dedicação que eu tenho. Ok. E eu até gosto de pessoas que são um pouco mais céticas, porque elas colocam à prova até aquilo que a gente acredita, né? Para ver se realmente é o caminho certo, né? Porque aquariano é assim, a gente acredita que 2 mais 2 é 4, mas pode ser 22, né? Porque a gente sempre é do contra, né? Então, nesse dia, nós lá visitando o local, eu fui caminhando até o final, fazer minhas oferendas nas árvores, um carvalho que tem bem no fundo à direita, fiz minhas orações e a minha irmã estava no começo, onde tem a estátua de Brígide, né, que segura a chama. E ali do lado tem um espinheiro branco, onde o pessoal amarra suas fitinhas, e é uma visão muito católica lá na Irlanda, é como se fosse a Aparecida do Norte aqui em São Paulo, uma escala bem menor. As pessoas vão lá para agradecer a uma cura, né, para agradecer uma promessa, e penduram essas fitas, que é um costume pagão, é um costume antigo vindo da nossa religiosidade. E aí eu estava numa ponta, a minha irmã na outra, e ela tinha uma fitinha igual a minha, uma fitinha roxa. E ela falou, bom, então eu já vou amarrar minha fitinha, agradecer e fazer meus pedidos. Também pode, tá, gente? Vocês vão lá fazer pedidos. E eu vim caminhando, aí eu olhei para o espinheiro branco, que é a minha árvore totêmica, agradeci, fiz toda a minha oração, fechei os olhos e falei, bom, no meio de tantos galhos e tantas fitas, eu falei, eu vou colocar aqui. Quando eu cheguei perto e fui amarrar a fitinha, adivinha quem estava do lado? A fitinha da minha irmã. Então, existem certos sinais que fazem sentido só para quem está lá naquele momento, só quem entendeu. E aí a gente colocou um objetivo que eu vou compartilhar aqui com vocês, também em primeira mão. E qual foi o nosso pedido? Depois que ela me contou, né? Recentemente, não foi nem naquele dia, que ela colocou aquela fitinha agradecendo e ela queria, daqui 1 ano, voltar ali no Poço de Brígide para agradecer todas as graças que ela conquistou durante esse ano. Bom, resumindo, no ano passado nós embarcamos dia 22 de outubro e esse ano a gente embarca dia 26. É um ano certinho, né? Como isso é possível? Não me perguntem, tá? Eu não ganhei na loteria, estou trabalhando muito, porque tem que trabalhar, né? Mas os deuses abrem os caminhos e fazem as coisas acontecer. Então, é isso que eu deixo para vocês de experiência. Tudo é possível desde o momento que a gente abre esse coração. E saiba que também tem muito trabalho, tá? Não é só abrir o coração, muito trabalho em ação. E se você pudesse dar um conselho para alguém que vai começar ou que se interessou pelas nossas práticas, o que você diria para a pessoa? Eu diria o seguinte, seja bem-vindo ao caminho, esse caminho começa hoje, o estudo tem começo, mas não tem fim. Muitas recompensas também, elas existem, né? A partir do momento que você trabalha em clã, você tem pessoas do seu lado, né? Você pode contar com outras pessoas e tá tudo certo. Então, eu diria que não é uma espiritualidade comum, como as pessoas estão acostumadas, é muito do sentir, do intuir e também vivenciar, né? E essas vivências, elas são muito fluídicas. Um ano nunca vai ser igual ao outro, apesar de ser cíclico, né? Passamos por ciclos, né? Como primavera, verão, outono, por exemplo. Mas cada ano é uma espiral nova, uma nova aventura. Então, se prepare e sejam bem-vindos. Quem realmente se afina a toda essa cultura céltica,
ao druidismo e suas práticas modernas, é um caminho maravilhoso. Eu diria que se eu tivesse que escolher fazer de novo essa caminhada, eu faria tudo novamente. Algumas coisas eu pularia, né? Porque aí com a maturidade a gente aprende, né? Não precisa fazer a mesma burrada várias vezes. Mas de resto é estudar, trabalhar e vivenciar, como eu falei. Perfeito. E aí, com essa resposta, como sempre, inspiradora, né? A gente vai começando aqui a se despedir da Rowena, uma convidada para lá de especial, mas não sem antes pedir que você nos diga aí suas redes sociais. Você já citou aí o Templo de Avalon, né, que é o seu site principal, mas se alguém quiser, por exemplo, até mesmo contratar aí seus serviços terapêuticos, oraculares, como é que a gente encontra a Rowena na internet? Olha, o meu Instagram é valeria.rovena e o meu site para os trabalhos terapêuticos é anamor.com.br. E lá eu trabalho o tarô, a radiestesia, a numerologia, e toda essa questão de mentoria voltada para o equilíbrio físico, mental e espiritual. Assim, valeria.com.rovena e lá acha todo o resto. Ou o Templo de Avalon. Você gostaria de fazer o fechamento com uma prece também? Olha, eu ia até perguntar para vocês, né? Mas normalmente, quem já sabe, né, Neto? Como eu termino? Então, eu quero agradecer, assim como nós iniciamos, agora terminamos esse encontro maravilhoso, abençoados por céu, terra e mar, e eu deixo aqui a inspiração de Taliesin. O meu lugar é em Caexi, onde ninguém sofre com a doença ou a idade. Ela é circundada por 3 círculos de fogo, aos limites da cidade chegam as cheias da maré, uma farta fonte de vinho dela jorra, cujo líquido é mais doce que o vinho branco. Agradeço ao povo nobre, aos antigos e não deuses, que continuemos a fluir entre lendas e mitos. Que assim seja. Que assim seja. Ai, gente, fiquei nervosa para falar agora no final, gente. Vamos encerrar. Rowena, o nosso muito obrigado pela sua participação. Para nós é mais do que especial, para o nosso podcast é importante você ter vindo. Então a gente adorou todo tipo de conversa que a gente teve aqui. A gente teria papo para muito mais horas, mas você sabe como... E já estendo, né, um convite para que você venha para um próximo episódio. Vini? Vamos falar mais, filho. Eu sou meio suspeita, né? Porque eu tenho amizade com todos vocês, com o Neto, com o Gabriel, com o Vini, né? Aí já vira meio conversa lá de casa, só falta o hidromel e a fogueira. Olha, mas se quiser fazer um podcast só de bate-papo, por mim, ótimo também. Eu vou pensar em um podcast mesa de bar aí, de repente. Ai, ótimo. Eu acho tão bacana isso, porque as pessoas começam a ver a espiritualidade mais desconstruída, né? Mais próxima de nós. Né? É legal também, viu? Com certeza. Bom, Cris, gratidão, viu? Beijo pra vocês. Estamos fechando esse episódio. Fica o convite para um episódio futuro e com certeza vamos gravar, né? Tá, a gente vai fechando mesmo. Mais uma vez, Rowena, a gente agradece demais. Tem um segundo episódio, já estamos começando com tudo, né? Esse projeto. E a gente queria dizer que o Nemeton Podcast pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast. E a partir daqui a gente vai se ver na próxima semana. Slantia. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.